Oi, mulheres livres, estamos aqui para mais um vídeo do canal e a palavra que o Senhor me entregou hoje vem há algum tempo que ele vem falando comigo no meu coração, e essa última semana ele veio falando mais forte, a partir de conversas com amigos, a partir do momento de intimidade. Hoje ele veio falando comigo isso, fazendo eu refletir sobre isso, e uma pergunta que vai ser, acredito, o título dessa mensagem. Vou esperar a confirmação finalizando esse vídeo de qual vai ser o título, mas é uma pergunta, a seguinte pergunta: você ama como Jesus? A gente pode falar que sim, muitas vezes a gente fala da boca para fora, não que não seja verdade, mas a gente acredita que sim. E o Senhor vai me mostrando que amar como Ele não é fácil, porque Ele nos amou mesmo nos nossos maiores pecados, nos nossos maiores erros. Pare por um momento, não para você se sentir culpada, mas só para você refletir de tantas coisas que você fez, que sabia que envergonhava ao Senhor. Não envergonhava, mas deixava o Senhor de coração triste. Coisas que você sentia até vergonha de pensar, de fazer, de agir, né? Pensa essa coisa que você se arrepende, chegou a até pedir perdão para Deus por isso. E Ele nos amou tanto e nos ama tanto, que mesmo nós tendo feito essa pior coisa, que é aquela que mais nos deixa triste quando voltamos a lembrar, Ele morreu por este pecado. Isso é amar como Jesus. É você olhar para a pessoa que te deu muitos motivos para você ficar triste, te mostrou algumas vezes a verdadeira face que você não via, não enxergava, e te doeu o coração e te deixou triste, mas mesmo assim permanecermos amando essa pessoa, tendo um olhar de compaixão assim como Cristo teve por nós. E é difícil, não é, gente? Você ter alguém, um amigo, o marido, às vezes para quem é casado, um namorado, algum familiar, que te faz algo que te dói tanto, e a primeira coisa que você pensa é em se afastar. Hoje, né, a gente vê tantas pessoas se divorciando, do nada coisas acontecendo, pessoas que estavam juntas se separam, às vezes porque não conseguiu amar como Jesus. Nós idealizamos a pessoa perfeita, a pessoa sem erros, ou às vezes a gente até suporta erros, mas erros que para nossa consciência daria para suportar, do que a gente esperaria que suportaria. Mas o Senhor, ele viu nós fazermos as piores coisas, Ele sabe tudo sobre nós, todas as faces do pecado, todas as faces horríveis que temos por causa do pecado. Não que sejamos horríveis, mas quando veio o pecado, tem lugares que não são bonitos ainda, porque o Senhor ainda não chegou naquele lugar, porque o Senhor vai nos tratando um pouquinho a cada dia. E quando a graça, o Espírito Santo, nós deixamos o Senhor nos moldar, esse lugar feio em nós vai se enchendo de luz e vai se purificando. E isso é amar o próximo como Jesus amou. Eu tava falando, né, as pessoas se divorciando, às vezes as pequenas coisas, as pessoas já desistem, os pequenos obstáculos. Se o Senhor desistisse de nós, Ele não teria mandado Jesus para morrer por nós na cruz, porque antes dele mandar Jesus, Ele havia dado várias oportunidades para todos os que estavam no Egito, aquele que atravessou o mar, deu várias oportunidades para o povo de Israel, e sempre eles levantavam ídolos que não era o Senhor, que não era o único Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E mesmo assim, Ele não desistiu de nós. Se passou bons e bons anos, até vir Jesus, um momento de silêncio, mas veio a redenção, veio a salvação. E Ele já havia preparado o Cordeiro, porque sabia que sem o seu Espírito Santo nós não conseguiríamos, só pela força do nosso braço. Os vídeos ficam muito parecidos, né, eu falando sobre isso, mas é uma verdade, é a verdade de Cristo, é a verdade da palavra dele. É que sem Ele nada podemos fazer, Ele mesmo nos fala isso. E sem Ele não podemos amar como Ele amou. Eu vou começar a ler aqui já uma passagem da Bíblia,
em João 13:34, que diz assim. Pera aí, gente, deixa eu achar. João 13:34. Por isso, eu estou dando a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Esse profundo amor que tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Aqui quer dizer tudo isso que eu acabei de falar para vocês. A palavra confirmando para nós. Amar uns aos outros como Ele nos amou. É você olhar para aquela pessoa que às vezes te chateia, faz coisas que te deixam triste, mas você escolher permanecer, você escolher amar e não mudar com essa pessoa porque você sente que tem algo ali que te deixa triste, que não superou as nossas expectativas. Porque nós não devemos colocar expectativas em ninguém a não ser no Senhor, porque Ele é o único perfeito. É difícil porque a gente às vezes acha que somos melhores que os outros, porque não teríamos aquela atitude. Mas a gente nunca vê também da perspectiva do outro coisas que a gente possa fazer que deixa o outro triste. E às vezes a pessoa também escolhe ali permanecer e não se afastar. Tem pessoas que escolhem permanecer e tem pessoas que escolhem afastar. Às vezes é feito isso conosco, mas às vezes a gente só enxerga o nosso lado e nos afastamos. Então Deus nos mostra que devemos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. E esse é o verdadeiro amor. É você olhar a coisa mais triste que alguém te fez, algo que te doeu tanto que você falou, nossa, será que essa pessoa realmente me ama? Será que essa pessoa realmente é minha amiga? Será que essa pessoa realmente tá firmado nesse casamento, tá firmado nesse namoro? Lógico que tem coisa, gente, que você pode amar, né? Mas também tem situações que você também tem que se afastar. Porque tem que haver um equilíbrio, não é amar e aceitar qualquer coisa, e também não é com a coisinha deixar de amar e sair fora, é ter o equilíbrio. É onde o Senhor dá o discernimento do que devemos fazer. Se é uma pessoa que eu devo amar, mas me afastar porque talvez ela não está disposta a ser entregue ao Espírito para ser melhor. É uma pessoa que eu devo amar, está disposta a melhorar para juntos caminharmos cada vez mais parecidos com Cristo. Isso é em tudo, não é só em relacionamentos amorosos. É em relacionamentos de amizade, é em famílias, familiares também, porque tudo são relacionamentos. Às vezes a gente se apega tanto, né, à questão só amorosa, mas tudo são relacionamentos. Não devemos nada ser descartáveis na nossa vida. Lógico, se a pessoa que está do nosso lado nos afasta do Senhor, se a gente vê que a pessoa não está disposta a caminhar conosco em direção a Cristo, não tem como, porque são pensamentos diferentes, são estilos de vida diferentes, mas às vezes a pessoa está disposta e quer sim isso, vai ser difícil pelos primeiros momentos, talvez conseguir trabalhar esse amor como Cristo, mas se continuarmos firmes na palavra, vamos conseguir chegar a esse nível de amor, que é amar como Cristo amou. Mas para conseguirmos amar como Cristo amou, temos que entrar na presença, deixar Cristo nos amar e nos purificar. Eu vou ler uma passagem também que fala sobre o que seria o amor segundo a palavra de Deus. Vou ler aqui para vocês. Coríntios 1 Coríntios 13:4 diz assim: o amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, tudo sempre crê, sempre espera, o melhor tudo suporta. Aqui nos diz o que é amar. O que é amar? O amor tudo vê, tudo suporta, crê, espera o melhor. Isso retrata o que Cristo fez na cruz. Ele suportou os nossos pecados. Ele esperou o nosso melhor quando Ele mandou Jesus, falou, meu filho vai morrer na cruz, vai deixar o Consolador e eles vão me amar como eu os amei e amar o próximo como eu os amei, para eles serem reconhecidos como os meus filhos, os meus discípulos.
Porque nós só seremos reconhecidos como os discípulos do Senhor se amarmos as pessoas como Ele. E no final diz aqui, há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. O maior de todas as coisas é o amor. Porque a partir do amor, todas as outras coisas, elas são acrescentadas, elas são melhoradas. Quando amamos de verdade, nós não fazemos mal para o outro, nós não traímos o outro, nós não falamos mal do outro, nós não julgamos, nós não fofocamos, nós não pensamos só nos próprios interesses, que aqui diz o amor não vê seus próprios interesses. O amor quer satisfazer o outro, isso é o verdadeiro amor. Às vezes a gente se apega tanto só em relacionamentos. Pera, gente, tá passando um carro aqui na rua. Eu não vou pausar, porque se eu pausar eu desconcentro. Então, o amor é isso. É nos diminuir para Cristo crescer em nós, o amor por Ele. E a partir daí nós amarmos como Ele nos ama. O amor tudo crê, tudo suporta. É tão difícil. Nós não desistimos das pessoas. Mas às vezes Deus só pede que nós amamos o próximo como Ele nos amou. Mas Ele também fala muitas outras coisas na sua palavra, que vai nos dar o discernimento para saber quando insistir nessa pessoa e quando nos afastar. Porque também às vezes esse vídeo pode ser uma pedra de tropeço, não o vídeo em si, mas as falas, quando nós temos um discernimento certo de achar que às vezes por você amar alguém, talvez um relacionamento amoroso, vamos colocar, você vai ter que aceitar tudo que essa pessoa faz com você. Isso é o Senhor que vai te falar. Mas se todas as coisas que a pessoa está fazendo e como o relacionamento de vocês estão vai contra a palavra de Deus, já mostra que é uma pessoa para se afastar, e não é o que Deus quer para nós. Isso nas nossas amizades, às vezes os familiares, não que não vamos mais ser família dos familiares, mas são pessoas que devemos mais nos afastarmos, não dar tanta abertura para essa pessoa sobre o nosso coração. Não o nosso coração, mas sobre a nossa vida, o que devemos compartilhar, porque sim, devemos amar como Cristo, mas devemos ter o discernimento e a sabedoria de saber o que conversar com o próximo, se vermos que esse próximo às vezes não é tão verdadeiro com você como você gostaria. Mas também nós não devemos também olhar só para o outro, devemos olhar as nossas atitudes. O que eu tô fazendo talvez que possa fazer o outro ficar triste comigo e pensar em se afastar de mim ou ter que me amar com esse defeito. Não que eu deva melhorar para ser a perfeita e não ter motivos para a pessoa se afastar. Mas eu devo ser melhor também, porque o amor, ele não é rancoroso, ele não é grosseiro, não é ciumento. Ele gosta da verdade, se alegra com a verdade. Então, nós devemos amar dessa forma e pegar esse versículo também para saber como devemos agir. É a forma de amar o outro, é a forma de agir para o outro nos amar e usar também para si esse versículo da palavra. Então, a palavra de Deus fala que devemos estar um afiando sempre o outro. E é isso que Cristo fala conosco, que devemos amar como Ele nos amou. Um dos mandamentos que Ele deixou, o principal é amar a Ele sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Gente, é muito fácil amar o Senhor. É muito fácil amar o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou sendo daquele momento onde nós nos sentimos mais sujos e impossíveis de amar. Sempre veio aquela voz falando: eu te amo, minha filha querida, eu te amo, minha filha amada, meu filho amado. Os seus pecados já foram pagos, foram todos anulados e apagados na cruz. Então é fácil nós amarmos Jesus, porque Ele nos aceita como somos. Ele não quer que permanecemos como somos, mas Ele nos aceita. E quando nós permitimos que Ele entre, nós vamos ser melhor por amor a Ele. Por amor a Ele, nós vamos seguir os mandamentos. E a sua própria palavra fala: aquele que me ama, segue os meus mandamentos. Então, o próximo, nós devemos amar ele como ele é. Aí também vale para ele se ele também quer ser melhor. Não tem como amar alguém e essa pessoa também não querer ser melhor. Se nós que amamos ao Senhor,
queremos ser melhor porque quem ama obedece os mandamentos, ou alguém que se relaciona conosco por amar nós e não fazer por nós, deveria ser pelo Senhor. Quando nós sermos sinceros e verdadeiros e falar, olha, isso que você fez me chateou, fez isso, isso e isso, essa pessoa perceber e por amor a nós e a Cristo e a palavra também vai ser melhor. E os dois continuam caminhando juntos na estrada. Nós não devemos desistir das pessoas, mas também devemos ter o discernimento e o equilíbrio para decidir quando insistirmos e quando afastarmos. Porque não tem como duas pessoas andarem juntas se estão olhando para lugares diferentes. Se as duas estão olhando para Cristo, então independente de onde estamos em relação a evolução com Cristo, nós estamos na mesma estrada, talvez um pouquinho mais atrás, o outro um pouquinho mais à frente, mas estão na mesma estrada. Mas se você está olhando para Cristo e a pessoa está olhando para tudo menos Cristo, são estradas diferentes, não tem como caminhar. Então, aonde nós nos afastamos e vamos continuar amando, porém não caminhando juntos mais. É muito difícil termos esse discernimento. Mas não podemos tomar nenhuma decisão por nada, nenhum vídeo como esse, por exemplo. Talvez você assista esse vídeo e ache que pode ser uma resposta do Senhor, e pode sim ser uma resposta do Senhor para o que você pode estar passando. Mas antes de qualquer decisão, leia a palavra de Deus. Busque a resposta para aquele que sabe de fato. Porque nós, por sermos muito emocionais, nós podemos estar esperando tanto uma resposta e vem essa resposta, mas às vezes não era aquilo, tem a ver com a sua história, mas não era o que Deus às vezes queria que você fizesse ou entendesse. Pode estar falando com você, mas não é o que Deus quer que você faça ou realize ou pense. Então por isso que é importante. Vídeos é importante para nos darmos uma palavra às vezes de esperança, tudo mais. Os vídeos que eu faço aqui é para refletirmos na palavra. Mas o vídeo não tem que ser o local das respostas que devemos procurar. Porque a resposta tem que ser a palavra. O vídeo sim pode ser uma resposta para você, mas antes de tudo nós temos que assistir o vídeo, Senhor, tocou muito, falou muito comigo. Desligar o vídeo, terminou o vídeo, desligou o vídeo, entrou na presença e fala, Senhor, aquilo que eu acabei de ver falou tanto comigo, era uma resposta para mim, era o que o Senhor queria falar para mim. Porque assim nós tomaremos as decisões certas. Já aconteceu muito comigo de eu ver um vídeo e estava falando muito com a situação que eu estava fazendo, que eu estava passando. E eu tomava como uma resposta de Deus. Não parava e orava, perguntava para Deus o que é. E muitas vezes fiz coisas que eu quebrei a cara. Por quê? Porque eu me baseei num vídeo que falou tudo que eu estava passando. Mas não tinha a ver o que Deus queria que eu fizesse em relação. Por isso que a gente não pode ver algo e achar que é um sinal. Nem tudo é um sinal. Sim, o Senhor fala. Sim, o Senhor usa desses meios de comunicação. Mas depois de estarmos vendo vídeos, tudo, nós temos que ir para a fonte verdadeira, que é a presença, para nos dar o discernimento e a sabedoria. Eu tô falando isso porque, como já aconteceu comigo, nós temos que ter muita responsabilidade. E quando falamos da palavra de Deus, um vídeo pode ser sim resposta para nós, mas precisamos confirmar se é ou não na presença. Amém, gente? Eu tinha mais coisa para falar sobre o amor, mas hoje foi um papo sobre o amor de Deus, foi um papo tão gostoso. Deixa eu ver se eu acho mais alguma parte, que eu acho que eu tinha marcado mais uma aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Que fala sobre o amor. Só um minutinho. Tá até tocando uma música, que essa música eu coloquei pra ela tocar bastante. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. O Senhor só nos pede isso, gente. Amar o próximo como Ele nos amou. E para concluir, é muito fácil amar Jesus, porque Ele nos amou. E Ele nos pede isso, amar o próximo, assim como Ele vendo nós, o Senhor nos vê com um raio-x, Ele vê cada pedacinho que ainda é contra a palavra, Ele vê cada sentimento contrário à palavra, mas Ele também vê o lado bom. O amor diz que Ele sempre espera o melhor e Ele tudo suporta. Então nós devemos fazer isso para as pessoas ao nosso redor.
Não é abandonar o outro por um simples erro, porque nós também não somos perfeitos. É amar como o Senhor nos amou. De verdade, isso é amar como o Senhor nos amou. Porque amar alguém quando ela te dá muitos motivos para amar é fácil. Mas nós exercemos o verdadeiro amor quando essa pessoa te dá vários motivos para não amar. E nós amamos ela. Porque nós reconhecemos as falhas, sabemos que também não somos perfeitos. E me recordou muito nesse momento uma amiga que falou de uma forma, há um tempo atrás ela falou sobre isso, e hoje me veio essa revelação, que o verdadeiro amor ama como você é. O Senhor nos ama como somos, mas Ele espera que sejamos melhores. Então sim, devemos amar as pessoas como elas são, mas também ser como Jesus, que Ele quer que sejamos melhores. Então, se amarmos verdadeiramente a pessoa, nós vamos sempre estar falando coisas que essa pessoa pode estar melhorando, para ela se tornar parecida com Cristo, caminhar junto conosco com Cristo. Cristo nos aceita, mas Ele quer nos transformar todos os dias. E é a ajuda com o Espírito Santo apenas que vamos conseguir isso. Amar é isso, gente. É amar os defeitos, é amar o pior lado da pessoa, querer que ela seja melhor e esperar que o Espírito Santo vá fazer a obra, porque não é nós. Que possamos, mesmo diante dos momentos que as pessoas não nos dão motivos para amar, nós consigamos ser como Cristo é conosco. Mesmo nós pecando contra Ele, fazendo coisas que desobedecem a sua palavra, Ele sempre está disposto a nos ouvir e nos amar. Que possamos ser assim para as pessoas, porque o mundo precisa de mais amor. As pessoas precisam de mais amor. A palavra de Deus disse que o amor de muitos ia se esfriar, e de fato a gente percebe isso dentro do nosso lar, nas amizades, tanta falsidade, tanta coisa ruim nesse mundo. Mas por sermos filhas e luz, temos que agir diferente. Eu acho que não precisa ler mais nada. O que Cristo queria falar através de mim, eu acredito que sim, do que Ele falou. Vamos orar para o Senhor nos dar um amor como o dele. Porque Ele nos ama, nós sendo seres humanos pecaminosos, Ele nos ama. E quer que sejamos melhores. Que possamos ser assim para as pessoas ao nosso redor, amigos, família, cônjuge, não sei falar, gente. Eu quero falar chique, mas tem hora que não dá. Amém, mulheres lindas? Vamos orar? No final tem que fazer uma graça, né? Senhor e meu Deus, obrigado pela sua palavra, Pai. Por Senhor nos mostrar o que é o verdadeiro amor. Nos ajude, Pai. Amar como o Senhor ama. Amar como o Senhor nos amou. Nos ajude a seguir, Pai, conforme a sua palavra diz o que é o significado do amor, Pai. Nós não temos ciúmes, nós não temos inveja, não guardamos rancor. Quando amamos, nós não guardamos rancor. Nós perdoamos, nós suportamos. Nós sempre queremos o melhor para o outro. Nos ajude a ter esse tipo de amor, Pai, que é o amor que o Senhor nos pede, Pai. Obrigado, Pai, pelo seu amor. É fácil te amar, Pai, mas é difícil amar um ser humano como nós, porque nós somos difíceis. Que antes, Pai, de julgarmos o outro e falarmos, não dá para te amar, como é difícil, apontarmos os defeitos das pessoas, Pai, que quando nós pensarmos em fazer isso, nós pensamos em nós mesmos. Que mesmo o Senhor vendo tudo, porque quando nós olhamos para o próximo, Pai, nós não vemos nada. Nós só vemos o que é superficial e o Senhor vê tudo. E mesmo assim nos ama. Que possamos ser assim, Pai, para com o próximo. Mas também que tenhamos sabedoria e discernimento para entender que independente se amamos ou não, se essa pessoa não quer ser melhor para ti, contigo, o Senhor nos mostra também quando devemos afastar, não deixar de amar,
mas afastar, porque a estrada que a pessoa caminha é diferente, Pai. Nos dê esse tipo de sabedoria, Pai. Nos dê esse discernimento, para não tomarmos escolhas erradas na vida, Pai. Amém, Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao seu nome, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Esse vídeo foi grande. Tinha tempo que eu não fazia um vídeo grande assim. Então, borboletas não, gente. Então, mulheres livres, até o próximo vídeo. Borboletas é como eu chamo as meninas, as minhas clientes. Beijo.